Olá, tudo bem? Vamos estudar juntos hoje mais uma lição, mas antes eu gostaria de me desculpar com vocês, porque as duas últimas lições eu não consegui postar aqui no canal no dia que eu costumo colocar, que é no sábado à tarde, né? Não consegui, tive alguns problemas, acabei postando bem tarde a lição, de semana passada eu postei na quarta, acredito que eu vou conseguir postar na segunda-feira, que é justamente no dia que eu estou gravando aqui agora. Mas a próxima lição, se Deus quiser, no sábado à tarde já estará aqui no canal. Lição número 5, portanto, né, a partir da lição número 5, se Deus quiser, eu conseguirei novamente voltar a postar no sábado à tarde. Porque eu sei que tem gente que prefere já assistir esse resumo aqui comigo antes, né, do início da lição, ali durante a semana, para já ter uma ideia daquilo que irá estudar durante a semana. Então, se Deus quiser, próxima semana, próximo sábado à tarde, já estaremos aqui com a lição número 5 postada aqui no nosso canal. Mas vamos então para o assunto da lição número 4. O título da lição de hoje é Uma Aliança Eterna. O verso dessa semana está lá em Gênesis capítulo 17, verso 7, diz assim: Estabelecerei uma aliança entre mim e você e a sua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua para ser o seu Deus e o Deus da sua descendência. Bem, vamos ver hoje a aliança de Deus com Abraão. Na lição anterior, nós vimos a aliança de Deus com Noé. E nessa aliança de Deus com Noé, nós percebemos que essa aliança tem ali um motivo principal, podemos dizer assim, que era a manutenção da existência da raça humana. Se não houvesse essa aliança naquele momento ali, a raça humana simplesmente iria deixar de existir. Então Deus faz uma aliança com Noé. E através dessa aliança, a raça humana continua existindo. É simples assim. A aliança com Abraão, a lição já nos mostra isso logo no início, ela tem um motivo, digamos assim, principal, que é justamente para que Deus ele busca separar um povo, para que Deus então pudesse confiar uma mensagem especial a esse povo, e através desse povo, Deus então pudesse levar a salvação a outras nações. Então tem aí uma pequena diferença, digamos assim, já dessa aliança, mas é evidente que a aliança de Deus com Noé e a aliança de Deus com Abraão, elas se complementam em todas as alianças de Deus, na verdade, com os seres humanos, a gente vai percebendo isso, ela tem, no final, um motivo principal, que é salvar a humanidade. Isso é bem claro, né? E a gente percebe logo no início da lição, na lição aqui de domingo, Deus ele tem uma estratégia muito interessante para estabelecer a aliança dele com os seres humanos. Aqui, com Abraão, a gente percebe isso de forma muito interessante. Deus ele busca estabelecer, digamos assim, uma base, um cenário para que o ser humano pudesse confiar em Deus. Porque se o ser humano não confia em Deus, é claro que o ser humano não vai querer saber de aliança nenhuma. Quem é que faz aliança com outra pessoa, com uma pessoa que não confia? Ninguém. Se eu não confio numa pessoa, não vou fazer aliança nenhuma. É claro que não vai fazer acordo nenhum, digamos assim, não vai. Então Deus ele busca estabelecer um cenário favorável, podemos dizer assim, para que o ser humano pudesse confiar nele. E aqui em Gênesis, capítulo 15, verso 7, a gente percebe que Deus ele busca estabelecer esse cenário, se é que podemos dizer dessa forma, se apresentando, mostrando a Abraão, ou seja, mostrando para a humanidade a sua identidade. Diz lá então em Gênesis 15, verso 7, Disse-lhe mais, eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te por herança esta terra. Aqui, esse eu sou o Senhor, né, o Senhor, melhor dizendo, no original hebraico, inclusive eu tenho aqui atrás, do lado dos comentários, aqui esses dois volumes aqui, é o original hebraico da Sociedade Bíblica do Brasil. O volume número 1 é o Pentateuco, justamente onde está contido aqui o Gênesis. E nesse verso, inclusive em tantos outros versos, esse Senhor, né, no original hebraico, ele é traduzido como Yavé. E a lição mostra isso para a gente de forma bem detalhada. E esse Yavé, como justamente a lição nos ajuda a entender o significado de Yavé, eu separei aqui o que a lição nos mostra. Ela diz assim, Yavé é justamente o quê? O eterno, o que existe por si mesmo, autossuficiente, aquele que vive eternamente, também sugere seu domínio sobre o passado, o presente e o futuro. E Deus, então, ele busca, nesse momento,
como diz aqui no finalzinho da lição de domingo, Deus desejava que Abrão, na verdade, não era Abraão ainda, né? Era Abrão com um A só aqui no meio, né? Conhecesse seu nome, pois esse nome revelava aspectos de sua identidade, natureza pessoal e caráter. E com esse conhecimento podemos aprender a confiar em suas promessas. Então perceba que se nós não conhecemos justamente então a identidade de Deus, a sua natureza pessoal, o seu caráter, nós não conseguiremos confiar em suas promessas. E a lição ela traz aqui uma pergunta para reflexão muito interessante. Perceba que quando nós ouvimos falar em alguns nomes conhecidos, quando a gente ouve o nome, a gente já pensa em algumas características automaticamente. Por exemplo, Gandhi, né? Mahatma Gandhi. Você já pensa em algumas características automaticamente, né? A não violência, né? A busca pelos direitos. Martin Luther King também, que acabou sendo ali um dos seguidores, digamos assim, de Gandhi, na questão de buscar os seus direitos, né? Sem violência. Você já entende, já percebe algumas características automaticamente. Pensa em Hitler, aí você já pensa o Holocausto, né? O nazismo, né? Totalitarismo, enfim, você pensa em diversas características quando vem um nome na sua mente. Aí a pergunta para reflexão é a seguinte: quando você ouve o nome Yahvé, o nome de Deus, Cristo Jesus, o que é que vem à sua mente automaticamente quando você ouve esses nomes? E a pergunta é, né? Quais são os atributos ou características que vêm à sua mente? Amor? Bondade? Cuidado? Ou medo? Rigor? Disciplina? Opressão, podemos dizer assim? Muitos dizem que Deus é um Deus opressor, né? Que oprime o seu povo, oprime os seres humanos. O que é que vem à sua mente quando você ouve falar de Deus? O nome de Deus? De fato, nós precisamos compreender a sua identidade, precisamos compreender a sua natureza, o seu caráter. Porque enquanto nós escutarmos o nome de Deus e vir à nossa mente medo, opressor, rigor, disciplina, continuar vindo essas coisas, nós nunca iremos confiar em Deus, nunca iremos confiar em suas promessas, nunca iremos entrar numa aliança com Ele. A Bíblia, a palavra de Deus, nos revela quem é Deus, né? Nos revela aquilo que é necessário, digamos assim, para os seres humanos. Não compreendemos Deus por completo, é evidente, não temos nem uma mente capaz de fazer isso, mas a Bíblia nos revela aquilo que é necessário para compreendermos quem é Deus, né? Dentro da nossa limitação de compreensão. Então, se na nossa mente, quando ouvimos falar de Deus, não vem amor, não vem cuidado, não vem bondade, mas vem coisas ruins, vem características ruins, nós nunca iremos confiar em suas promessas. E aqui, então, Deus ele busca se apresentar a Abraão, mostrando a sua identidade através de um nome, para então que Abraão ele pudesse confiar em suas promessas. E na sequência vem um outro nome, o El Shaddai, né? O El Shaddai, El que é Deus. E Shaddai, como nos mostra aqui a lição também no seu resumo, ela diz que é o seguinte: Shaddai significa seio, dando a ideia de quem provê, nutre e satisfaz. É ligado à palavra El, retrata a noção do forte e poderoso que pode prover e nutrir. Por isso que, quando a gente vê em Gênesis capítulo 17, verso 1, e você acompanha comigo, em Gênesis 17, verso 1, diz assim: quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Veja que esse eu sou o Deus Todo-Poderoso, no original, está justamente o El Shaddai. Na verdade, ele já diz Deus Shaddai, porque El é Deus, e Shaddai, então, nós percebemos que a lição nos traz essa característica, e, portanto, dentro aí da nossa língua, né, fica mais fácil de compreender o significado desse nome justamente como Deus Todo-Poderoso. E aqui nesse momento, Deus ele deixa claro, ele quer deixar claro, melhor dizendo, a diferença, digamos assim, entre ele e os seres humanos. Ele quer contrastar, melhor dizendo, o seu poder com a fraqueza humana.
Porque justamente ele quer que os seres humanos, ele quer que Abraão e os seres humanos percebam que os seres humanos sempre irão depender dele. O único que pode nutrir, o único que pode satisfazer as necessidades dos seres humanos. Né? Quando a gente fala assim, às vezes, porque eu preciso sustentar a minha família, né? Nós nunca seremos capazes de sustentar ninguém, porque quem nos dá forças para buscar, digamos assim, o sustento é Deus. Então, o princípio de tudo é Deus sustentando os seres humanos sempre. Ele é o único que pode sustentar os seres humanos. Ele é o Todo-Poderoso. E aqui ele quer deixar esse contraste muito claro. Esse verso é muito interessante, porque ele quer deixar esse contraste de forma clara. Eu sou Deus Todo-Poderoso. Não é uma questão de soberba, não, né? Estufa o peito e diz assim, eu sou todo. Não é isso, não. Ele quer mostrar, ele quer contrastar, deixar claro para que os seres humanos percebam que dependem e sempre dependerão do Deus Todo-Poderoso. Nunca serão autossuficientes. Nunca, jamais. Nenhum ser humano será autossuficiente. Depende de Deus. E nós precisamos compreender isso. E isso, como eu falei, é uma maneira de Deus organizar, digamos assim, um ambiente favorável para que os seres humanos confiem nele. Para que os seres humanos aceitem a aliança, compreendam que a aliança é o melhor para os seres humanos. Né? E naquele momento, um ambiente favorável para que Abraão pudesse confiar mais em Deus. E na sequência, a gente aqui falando de nomes, e a lição lá, né, traz aí essa questão dos nomes. A lição dessa semana, né, foi muito interessante porque traz a importância de um nome, né, como o nome traz identidade e tudo. E a gente vê lá em Gênesis, então, acompanhando ainda no capítulo 17, no verso 5, que é justamente um momento que Deus ele muda o nome de Abrão para Abraão. Aí sim, com 2 A's ali no meio, né? Capítulo 17, verso 5 diz assim, Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Perceba que Abrão, aqui a lição nos mostra que significa pai excelso. E Abraão, como o próprio texto diz, pai de uma multidão, né? Pai de muitas nações, aí, como diz aqui o próprio texto bíblico, numerosas nações. Interessante que no passado, naquela época em que Abraão viveu, o nome da pessoa ele tinha de fato um significado ali, é muito importante, que de fato trazia características das pessoas, né? Hoje não, hoje quando a gente vai escolher nome aí, não é o meu caso ainda, mas geralmente as pessoas escolhem o nome para seus filhos, um nome que considera bonitinho, bonito de se pronunciar, ou o nome de algum famoso aí que quer homenagear, mas naquele momento o significado do nome, ele de fato trazia características das pessoas ali, né? Era muito importante o nome, não era uma coisa assim qualquer, o nome era algo muito importante. É que Deus, ele muda o nome de Abrão para Abraão, como mais uma maneira de fazer Abraão confiar em Deus. Como diz aqui na nossa lição de terça, no finalzinho, talvez essa tenha sido a maneira de Deus ajudar Abraão a confiar na promessa da aliança que estava sendo feita a um homem de 99 anos, casado com uma idosa que até então tinha sido estéril. Em resumo, Deus fez isso para aumentar a fé de Abraão em suas promessas para ele. Perceba, Deus ele não espera Abraão ele ter o filho da promessa, né, que seria Isaac. Deus não espera Abraão ter o filho da promessa para mudar o seu nome. Deus ele muda o seu nome antes, como uma forma de fazer com que Abraão aumente ainda mais a sua confiança em Deus. Abraão tinha 99 anos, uma esposa idosa que era estéril, e Deus estava prometendo para que ele seria pai de uma numerosa nação. E então aqui Deus ele faz isso, coloca o nome de Abrão para Abraão, dizendo, o seu nome agora significa pai de muitas nações, pai de um numeroso povo. Ou seja, é o olhar da fé, de fato, que Abraão tinha que ter. Porque agora o nome dele era pai de uma nação, que ele não era ainda, não tinha ainda. Mas Deus estava já colocando o nome dele. O seu nome é agora pai de muitas nações, pai de um grande povo. O seu nome agora é esse. E Abraão então poderia, naquele momento, confiar ainda mais na promessa de Deus.
perceba então que a lição dessa semana nos mostra de uma forma muito clara, de uma forma muito interessante, como Deus ele busca preparar esse ambiente para que o povo confie nele. Nós precisamos confiar em Deus, precisamos confiar em Deus. Não tem aliança nenhuma que vai dar certo se nós não confiarmos em alguém, na pessoa. Precisamos confiar em Deus. E a questão da obediência, né? Como nós temos aqui na lição de quinta-feira, lá no finalzinho, como a questão da obediência é importante, e nós falamos já nas lições anteriores que o elemento que é a parte dos seres humanos, né, dentro da aliança de Deus com os seres humanos, é a obediência. Agora, a obediência não é a forma que nos torna merecedores de receber, de fazer essa aliança com Deus, porque nós nunca seremos merecedores de nada. Nós nunca seremos merecedores das promessas que Deus faz para os seres humanos. Nunca seremos. Mas a obediência, melhor dizendo, que torna, na verdade, a aliança algo que possa ser executado, digamos assim, né? A obediência dos humanos é um elemento que faz com que a aliança possa, de fato, ser executada, porque se o ser humano ele não obedece, ele desobedece, a aliança é quebrada. E Abraão, ele obedeceu. Lá em Gênesis, capítulo 12, 1 e 2, nós vemos ali um momento em que Abraão ele é chamado para deixar a sua terra. E ele obedece. E a gente vê aqui no finalzinho da lição de quinta-feira, quando diz assim, a quebra da aliança por meio da desobediência significava infidelidade a um relacionamento estabelecido. Quando a aliança era quebrada, o que era quebrado não era a condição da concessão da aliança, mas a condição de seu cumprimento. Portanto, obedecer não nos torna merecedores, mas torna, como diz aqui, torna a aliança capaz de ser executada, é uma condição para o seu cumprimento. Lembre que nós já falamos alguns trimestres aí atrás, nós falamos que Deus ele criou uma lei universal na qual ele então está dentro dessa lei. Ou seja, existe uma lei no universo que limita, digamos assim, a ação de Deus. Ah, Deus não pode fazer tudo, Daniel? Como agora você está dizendo Deus não é o único ser que pode todas as coisas? Pode. Justamente por ele poder todas as coisas, ele criou uma lei dentro do seu conceito de justiça, que é de fato a única justiça verdadeira que existe no universo, a justiça de Deus, né? Então, dentro do seu conceito de justiça, ele cria uma lei no universo no qual ele está dentro. E dentro dessa aliança, vamos dizer que Deus ele não pode agir, Deus não pode cumprir as suas promessas na minha vida, por exemplo, se eu não obedecer. Ou seja, eu obedecer, melhor dizendo, não me torna merecedor. Mas eu obedecer é justamente a condição para que Deus ele possa cumprir a sua promessa na minha vida. Entende? Não é que ele não queira cumprir a sua promessa nas nossas vidas, ele sempre quer. Mas existe essa lei no universal, digamos assim, que o impede, porque quando eu desobedeço, a aliança é quebrada, ela não tem validade. Se a aliança não tem validade, Deus ele não pode cumprir suas promessas. Entende? Então, que nós possamos realmente, né, obedecer a Deus, para que exista então essa condição de existência da aliança. Não porque seremos merecedores. E aqui a gente vê na vida de Abraão essa obediência, que torna então essa aliança capaz de existir. E veja então todo o ambiente que Deus ele cria para que Abraão ele pudesse confiar em Deus. Pense que Deus ele quer criar esse ambiente também em nossa vida. Um ambiente onde ele se revela para cada um de nós, mostra a sua identidade, a sua natureza pessoal, o seu caráter para cada um de nós. Tudo aquilo que nós precisamos da revelação de quem é Deus está na palavra de Deus. Tudo aquilo que nós podemos compreender de quem é Deus está na palavra de Deus. Precisamos buscar, precisamos compreender, precisamos entender quem é esse Deus, para quando vir à nossa mente Deus, amor, bondade, cuidado, e é claro que eu vou confiar num Deus desse, é claro que eu vou querer entrar numa aliança com esse Deus. Então que possamos compreender quem é esse Deus, possamos buscar compreender quem é esse Deus, obedecê-lo e
Da mesma maneira que eu tenho terminado aqui praticamente todas as lições nesse trimestre, que possamos sentir o desejo de entrar nessa aliança com o nosso Deus maravilhoso, porque a única intenção de Deus é salvar a cada um de nós. E Ele quer te salvar, e que você possa então buscar compreender essa aliança na sua palavra, buscar compreender quem é Deus na sua palavra, para então que você confie nele e entre de uma vez por todas nessa aliança maravilhosa. Que Deus te abençoe. E a gente se vê então na lição número 5. Até lá!